De facto, Tatiana Reis, boa noite para ti também. Eu tenho comigo o Carlos Rosado de Carvalho. Boa noite e obrigado por estar connosco nesta edição do Jornal da Zimbo. A presença do Carlos Rosado aqui tem a ver com esta problemática da escassez dos combustíveis, que nós tivemos a vivê-la durante esta semana, sendo que ela trouxe novamente à baila a discussão da possível revisão do preço. É exatamente isso que nós gostávamos que nos ajudasse a perceber. Quanto é que vai custar os combustíveis no posto de abastecimento quando se der efetivamente a revisão do preço atual? Bom, nós não sabemos exatamente quanto é que vai custar. Agora, é possível, digamos, fazer algumas contas e foi o que nós fizemos. A maior parte do combustível que nós consumimos é combustível importado. E, portanto, o ponto de partida qual é? É o preço de importação. Sobre o preço de importação, depois há uma série de margens. Por exemplo, quem importa tem uma margem de comercialização. Quem depois distribui tem outra margem. E, finalmente, o revendedor também tem outra margem. No total, são 55% sobre o preço de importação e não os 50% que estão aqui. E depois ainda há o imposto de consumo, que é 2%. Portanto, a soma destes três componentes tem o quê? Tem o preço de mercado. É em função disso que depois se dá a formação do preço, quer para a gasolina como para o gasóleo. Justamente, que é o que vamos ver a seguir. No caso da gasolina, de acordo com uma importação que a Sonangol Logística fez em março, o preço de importação foi de 142 kwanzas por litro. Sobre este preço, há uma margem no total de 75 kwanzas que resulta da soma da logística, da distribuição e da comercialização. E depois temos mais 3 kwanzas de imposto de consumo, o que prefaz 223 kwanzas. Portanto, esta importação que foi feita em março de gasolina devia de chegar às bombas a 223 kwanzas por litro. Situação idêntica se deu também com o gasóleo. Justamente. O gasóleo, curiosamente, o gasóleo tem um preço de importação superior ao da gasolina. E em março o gasóleo chegou cá a 159 kwanzas por litro. Se somarmos as três margens da logística, da distribuição e da comercialização, temos mais 88 kwanzas e de imposto de consumo quanto? 3 kwanzas. Prefaz 250 kwanzas. Portanto, esse carregamento que chegou em março, o gasóleo devia de ser vendido a 250 kwanzas. É preciso dizer que os carregamentos variam. O preço varia de carregamento para carregamento. Ou seja, não é um preço uniforme. Não é um preço uniforme. Está sempre a variar em função de quê? Em função da taxa de câmbio, em função do preço do petróleo, em função da margem de refinação. Portanto, exatamente. Esta questão do preço dos combustíveis em Angola faz-nos olhar um bocadinho, e porque nós temos a tendência de comparar, olhar para aquilo que são os preços praticados pelos países vizinhos. A este nível, como é que Angola está? Nós estamos com preços muito baixos. É preciso, eu gostava só de acrescentar uma coisa relativamente às margens. As margens que eu utilizei nestes cálculos são as margens que eram praticadas quando o preço era fixado administrativamente. Portanto, estas margens, agora os preços são livres. Exatamente. E, portanto, é possível praticar, em rigor, não há margens, não é? Mas isso dá, digamos assim, é um proxy, dá uma ideia aproximada do preço. Portanto, esses preços não podem ser considerados como os preços finais. São com base em determinados pressupostos. E nós vemos, esse é que é o problema. E daí que todos os nossos vizinhos queiram comprar o combustível em Angola. Portanto, dos nossos vizinhos, nós não temos dados para o Congo-Brazzaville. E quem tem o preço máximo, no caso da gasolina, é a Zâmbia, que tem 705 kwanzas por preço altíssimo. A RDC tem 444 e a Namíbia tem 287. Nós temos quanto? 160 kwanzas por litro. No gasóleo, o ranking, a ordenação é a mesma. Zâmbia, 614 kwanzas por litro, RDC, 437, Namíbia, 296 e, finalmente, Angola, com 135. Portanto, vale a pena que os nossos vizinhos se venham abastecer a Angola e daí também o contrabando todo que há na fronteira. Daí também a necessidade de entendermos a questão das perdas, ou seja, o preço que nós temos hoje, parte dele é subsidiado. Sendo ele subsidiado, nós estaremos diante de uma perda para as empresas que têm depois a responsabilidade de levar avante toda essa operação. Pois, em princípio, esta é a perda da Sonangol. Como nós vimos nos outros quadros, a gasolina devia de custar quanto? 223 kwanzas por litro. Quanto é que custa? 160 kwanzas por litro. Quanto é que perde?
63 kwanzas. No caso Este do é o valor gasóleo, subsidiado, no caso. justamente, é o subsídio implícito. O gasóleo devia de custar 250 kwanzas, custa na bomba 135 kwanzas, portanto há uma perda, um subsídio implícito de 115 kwanzas. Nós estamos a falar de consumos em Angola da ordem de 2.400 milhões de litros de gasóleo, porque é o que se consome mais, é o gasóleo, e curiosamente é também onde se perde mais. E depois temos à volta de 850 milhões de litros de gasolina, e portanto, de acordo com as contas que eu fiz, dá 300 e tal mil milhões de kwanzas que se perde, digamos assim, por ano. Estamos a falar de mais ou menos, em dólares, à volta de 1.000 milhões de dólares por ano, são à volta de 3 milhões de dólares por dia que se perde, um bocadinho menos, que se perde e que é Sonangol. E o problema é este, é que quem paga isto é a Sonangol. Quem devia de pagar é o governo. Mas ao que tudo indica, isto vai poder ser revisto. Há uma data limite, junho de 2020 é quando o FMI determina que se ponha fim a esta subsidiação dos combustíveis. Vamos ver se até lá o Executivo consegue cumprir com esta delimitação do Fundo Monetário Internacional. Carlos Rosado, nós não temos muito mais tempo. Tatiana, foram apenas alguns dados. Obviamente que isto é uma situação, uma questão que não se esgota. Nós vamos ter muito mais tempo para falar dessa questão dos combustíveis. Estes cálculos que nós fizemos são com base em dados obtidos junto da Sonangol, são cálculos da TV Zimbo com base nos dados fornecidos pelos documentos oficiais da Sonangol e que nos permitiram então fazer todas estas dinâmicas, toda essa apresentação, que, como dissemos, não é nada definitivo, são apenas previsões e que lá mais para frente vamos poder ter a certeza de como efetivamente a situação vai ficar.